Dizem que a família só se completa com a chegada de um bebê. Muitas vezes essa chegada é planejada, outras vezes não. O meu pai, que era um sábio, dizia que toda criança, quando nasce, traz debaixo do braço um cobertor e um pão. Por isso que eu acho que a gente não deve se preocupar tanto, porque as coisas se acomodam. Hoje nós estamos recebendo aqui a Aline Campreger, ela é psicóloga, e de repente confirma ou desmente tudo isso que eu falei aqui. Tudo bem, Aline? Tudo bem, é um prazer estar aqui, principalmente nessa semana especial, Dia das Mães chegando, e a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade e paternidade, sim. A chegada de um bebê, a única certeza que a gente tem é que ela vai modificar as estruturas de um casal. Ah, com certeza, muda tudo. Sempre. E eu acho que essa ideia de que um bebê traz consigo um cobertor e um pão, o bebê traz necessidades básicas e muitas vezes a gente quer dar ao bebê necessidades que ele não trouxe. Nós muitas vezes criamos algumas necessidades e padecemos dela. E às vezes a gente acredita que são necessidades muito prioritárias e muitas vezes não são. Agora, Aline, nós estamos aí vendo o noticiário, as voltas com Harry e Meghan, né, esse casal real. E eu não sei, a criança que nasce numa condição dessa já nasce predestinada, já nasce sujeita aí a algum tipo de situação, porque estão dizendo até que o filho não vai poder usar o título de príncipe porque é filho de uma situação diferente da linhagem direta. Quer dizer, a criança já nasce também com alguma dificuldade, o casal enfrenta também dificuldade com isso? A criança nasce numa situação, a princípio, de muitos benefícios, mas o que a gente sabe é que é um lugar de muito peso, de muita responsabilidade. Então, isso sim pode trazer para o desenvolvimento dos indivíduos ao longo do tempo um peso, uma responsabilidade, obrigações, expectativas que muitas vezes a criança vai ter dificuldade de lidar e os pais também vão viver com essa dificuldade, porque há uma expectativa mundial sobre aquele ser que é um ser humano como qualquer outro e vai passar pelo desenvolvimento das suas habilidades, da sua autoestima, da sua autoconfiança, da mesma forma. Bom, eu imagino que num casal comum, a chegada de um bebê modifique tudo realmente, inclusive a própria carreira, a própria profissão. Mas entre os reais, entre a realeza, será que causa também esse tipo de situação? Muda alguma coisa? Eu acredito que sim. Independente da cultura que a criança esteja inserida, independente da circunstância social que o casal viva, independente dos títulos já pré-estabelecidos, toda vez que chega uma criança, nasce uma mãe, nasce um pai, que a princípio vai precisar desenvolver os sentimentos e as responsabilidades maternas e paternas com as vivências, né? Nós ganhamos um filho, mas a prática da maternidade e da paternidade, ela não aparece com o nascimento, ela aparece com a prática. Então eu acredito que sim, que mesmo numa família real, toda essa dinâmica vai precisar ser construída e trabalhada da mesma maneira. Ela terá dificuldades com o sono, em distribuir tarefas, em se sentir também acolhida, as necessidades não se modificam. Eu acredito até que às vezes elas possam ser inclusive mais difíceis por algumas peculiaridades das expectativas externas sobre uma família real. Protocolos, né? Sim. Agora, o primeiro filho é diferente do segundo nesse aspecto? A prática do primeiro vai ensinar como conduzir o segundo? Eu acho que tem diferenças e similaridades. Então, quando a gente tem um primeiro filho, a gente tem um filho. E aí a gente vai se construir mãe, se construir pai. Quando a gente tem um segundo, um terceiro, um quarto, e isso vai se potencializando, né? A gente já tem uma ideia do que é ser mãe. A gente já olha e pensa, isso é difícil, mas eu já dei conta, eu já tenho uma história em que me basear. No entanto,
Essa é a similaridade. As diferenças é que cada criança é uma. E o que pode ter dado certo com o primeiro filho pode ser totalmente contraindicado para o segundo. Porque a criança nasce com um temperamento e apesar da gente muitas vezes avaliar que a criança tem exatamente o mesmo pai, exatamente a mesma mãe, e a gente está dando exatamente a mesma educação, a gente não é a mesma pessoa, né? O ambiente é diferente, as nossas ideias, o nosso amadurecimento. Então, tudo é diferente nesse sentido. Quando o bebê chora de noite, quem tem que acordar primeiro, o pai ou a mãe? Sabe que essa questão da privação de sono, Cataldi, ela é tão fundamental, porque quando estamos privados do sono, a gente perde habilidades como capacidade de resolver problemas, capacidade intelectual, memória, capacidade de regulação de humor. E isso em uma semana de um sono de má qualidade, a gente já tem todos esses efeitos. Uma semana, antes mesmo do bebê nascer, em geral a gestante já está com esse déficit no sono. Então, quando um bebê chora à noite, a gente vai ser privado do sono, pai e mãe. O fundamental é revezar esses cuidados, independente, vejam bem, do papai trabalhar fora e a mamãe não. Porque a mãe que não está trabalhando fora, está trabalhando dentro. E como? E às vezes muito mais, porque ela está trabalhando numa função, se for o primeiro filho, que ela nunca exerceu e que não tem manual, né? Não tem um gerente, não tem alguém para dizer assim, olha, você pode me ajudar aqui? Às vezes ela tem uma rede de apoio boa, mas às vezes não. Então, quando o bebê chora à noite, é importante que o casal se organize e se reveze nesses cuidados noturnos com a criança. Ainda que seja um choro para amamentar, que vai exigir naturalmente mais da mãe do que do pai. Sim, porque o cuidado do pai, poder pegar a criança, levar até a mãe, trazer um copo d'água para ela, ficar com o bebê um pouquinho depois da amamentação, já é um cuidado que, além de favorecer que a mãe tenha um período de sono menos afetado, ela também vai sentir o apoio emocional da presença, porque pai não participa, pai não ajuda, o pai ele tem que estar comprometido. A ajuda do pai não pode ser algo que a gente entenda como um favor ou um agrado. O pai é comprometido, né? O bebê é da mãe e é do pai. Então ele pode ajudar em todos esses processos e o efeito é muito benéfico. Ô Aline, muitas pessoas quando vão ter a criança, vão receber essa bênção que é o filho, né? Eles procuram um aconselhamento psicológico? É aconselhável fazer isso? Sim, nem todos... Principalmente na primeira, né? Sim, nem todos têm essa busca de um aconselhamento psicológico direto, que é a psicoterapia. Mas eu desconheço, hoje em dia, quem não busque informações que a psicologia pode trazer por diversos meios. Nem sempre a psicoterapia está acessível a todos, mas a psicologia vai além. Então, a gente tem muitos livros interessantes, a gente tem muitos sites, temos muito material disponível para ajudar as mamães e os papais nessa hora. Será que você vai poder dar algumas dicas sobre isso? Com certeza. Vamos deixar, então, para o próximo bloco, tá? Combinado. Para a gente ter mais tempo e conversar mais com o pessoal que está em casa acompanhando atentamente essa entrevista de Aline Campeger, psicóloga, falando conosco sobre paternidade e maternidade. Boas dicas vêm aí, já já.